O que é verdade nas ciências sociais? A pergunta mais apropriada seria: como um conhecimento se torna verdade nela? Essa é uma pergunta difícil de se responder, pois não há um paradigma central que dê uma resposta satisfatória, muito menos uma evolução linear, mas multilinear. Isto é, não há apenas uma forma de se responder a esta pergunta, mas vários métodos e linhas de pensamento igualmente adequadas para se chegar a diversos tipos de produções sociológicas válidas. Mas não era isso no que Augusto Comte, o primeiro sociólogo, acreditava. Ele tinha a crença de que era possível a criação de uma física social com leis universais. Para tanto, propôs uma lei universal de processos históricos e psicológicos, pelos quais passariam todas as ciências, as sociedades e todos os seres humanos. Ele criou, então, seus famosos 3 estágios. O teológico, onde para o homem tudo o que acontece é causado por forças sobrenaturais. O metafísico, onde estas forças passam a ser causadas pela essência das coisas. E, finalmente, ao referir-se aos modos anteriores como imperfeitos para o conhecimento, Augusto Comte chega ao estágio positivo, o método científico experimental, onde, valendo-se do raciocínio e da observação, o homem descobriria as leis gerais que regem tudo o que existe. Tais leis seriam invariáveis. Para os positivistas, a experiência era a fonte última do conhecimento. Mas não, isso não era tudo. O método deveria estar suficientemente claro e objetivo ao descrever as formulações das leis gerais. O médico francês Claude Bernard descobriu a relação da acidez da urina e a dieta alimentar, ao perceber que coelhos trazidos do mercado tinham a urina clara e ácida, característica dos animais carnívoros. Como ele sabia que os coelhos têm a urina turva e alcalina, por serem herbívoros, supôs que aqueles coelhos não se alimentavam há muito tempo e se transformaram pela abstinência em verdadeiros carnívoros, vivendo de seu próprio sangue. Fez então variar o regime alimentar dos coelhos, dando a alguns alimentação herbívora e a outros carnívora. Repetiu a experiência com um cavalo e, ao final, enunciou que, em jejum, todos os animais se alimentam de carne. Comte estabeleceu um sistema de classificação das ciências, que as organizaria a partir de um critério de ordem cronológica de surgimento e complexidade crescente de cada uma, indo da ciência menos complexa para a mais complexa. Astronomia, física, química, fisiologia e, por último, a física social ou sociologia, a mais complexa das ciências. Sua função? Compreender as condições constantes e imutáveis da sociedade, a ordem, e também as leis que regiam seu desenvolvimento, o progresso. Ou seja, havia a pretensão de que era possível usar um paradigma central que resultaria em uma ciência sobre a sociedade e que seria totalmente verdadeira e infalível, tal como as ciências duras da época eram consideradas. Mas realmente é possível chegar às leis universais e, portanto, a verdades científicas absolutas através do raciocínio indutivo? O filósofo da ciência Karl Popper afirma que não. Popper traz à tona o problema da indução, proposto por David Hume, que demonstra que não se pode afirmar que uma teoria explanativa universal é verdade a partir da repetição de experimentos, isso é, do raciocínio indutivo, que é a fundação do trabalho positivista. Popper, então, mostra sua solução ao problema, afirmando que a repetição de experimentos não permite descobrir se uma teoria é verdadeira, mas que às vezes permite descobrir se uma teoria é falsa. Popper propõe que todo conhecimento é provisório e não permanente, e propõe também princípios para se escolher entre teorias concorrentes. O teórico interessado pela verdade deve estar também interessado pela falsidade, pois descobrir que uma asserção é falsa é o mesmo que descobrir que sua negação é verdadeira. É preciso descobrir o ponto fraco de uma teoria, para ali propor um problema que será respondido por alguma teoria nova e garantir que, mesmo que essa teoria seja eventualmente refutada após um tempo, terá sido melhor que a anterior, por responder tudo que esta não respondeu. Posteriormente, se tentará falsear a teoria através de novos testes e novos problemas. Sendo assim, é correto afirmar que, para Popper, um bom conhecimento é um conhecimento testável e, portanto, falseável, sendo temporário e provisório, e não com a pretensão de ser absoluto.
além de também estimular um modus operandi voltado para a aceitação da substituição de teorias e não para o dogmatismo teórico. Mas para além de Popper e Comte, há filósofos da ciência que trazem contribuições a respeito do desenvolvimento das ciências. Um destes é Thomas Kuhn, que observa que um conhecimento só passa a ser ciência quando este é consentido e aceito de forma consistente em uma comunidade. Ele traça uma linha de desenvolvimento de um conhecimento até que ele seja considerado e aceito como ciência, ou seja, que seja aceito como verdade. Dessa forma, Kuhn explica o surgimento de uma ciência a partir de 4 etapas, onde as 3 últimas poderão repetir-se indefinidamente, que são: pré-ciência ou pré-paradigma. É o momento em que ainda não se descobriu uma forma de encarar e legitimar um certo conhecimento, ou seja, fazer ciência, que seja aceita de forma consistente em uma comunidade. Paradigma ou ciência normal. Essa é a etapa em que cria-se uma forma aceita consistentemente em uma comunidade para encarar um conhecimento e torná-lo legítimo. Isso não quer dizer que esta forma seja objetivamente correta e não possa ser superada ou mudada. Aliás, muito pelo contrário, pois os paradigmas estão sujeitos a todas as imperfeições do pensamento humano. Crise paradigmática. Nessa etapa, existe uma dúvida e uma rejeição em relação ao paradigma anterior. É o momento em que a comunidade científica estará procurando outros métodos, na intenção de superar uma metodologia anterior que já deixou de ser tão consistente. Escolha de novo paradigma, novo período de ciência normal. Uma nova metodologia é descoberta e começa a ser aceita e adotada pela comunidade científica. O antigo método será parcialmente ou totalmente substituído por novos elementos que serão adicionados ao processo científico. Depois que essa etapa se completa, irá se criar um novo paradigma mais aceito e que será considerado legítimo. E esse novo paradigma eventualmente recairá em alguma ruptura, que levará a uma continuidade de rupturas e adoção de novos paradigmas, mas não a progressão de um paradigma em específico. Outra contribuição relevante para as ciências sociais é o conceito de obstáculo epistemológico, proposto por Bachelard em A Formação do Espírito Científico. Segundo ele, há estruturas inconscientes no âmbito de uma ciência, como a preconcepção que divide mente e corpo. A história da ciência, para Bachelard, consiste no reconhecimento desses obstáculos, seguidos pela destruição deles, resultando no que é chamado de ruptura epistemológica. Além disso, Bachelard traz como princípio que o conhecimento científico não deve ser sujeito ao senso comum, por este trazer ideias e respostas prontas para fenômenos, uma vez que o senso comum está sujeito a obstáculos epistemológicos. Ao invés disso, afirma, cabe ao cientista não tomar verdades absolutas como dadas, mesmo aquelas que se propõem científicas, pois a ciência se desenvolve por rupturas e retificações. Assim, fica visível que as ciências sociais não tiveram seu desenvolvimento de forma linear. Também se percebe que não há uma forma central de se pensar no desenvolvimento da ciência e também de se fazer ciência. A questão do que é verdade para as ciências sociais está sujeita não somente a revisões, rupturas e retificações, mas também ao processo de aceitação de um paradigma científico por uma comunidade e também pelo uso da retórica persuasiva por parte dos cientistas que defendem um paradigma, como Bachelard aponta. Sendo assim, as ciências sociais não giram em torno de competir qual linha de pesquisa, de pensamento é mais certa ou correta que as outras, mas em torno da colaboração que se pode haver entre paradigmas e conceitos diferentes, uma vez que esses não necessariamente se contradizem, pois podem ser adequados a diversos aspectos em uma reflexão sociológica simultaneamente. Em contraste com tudo isso, o sociólogo francês Pierre Bourdieu alerta que a sociologia não deve ser um saber construído de forma superficial e imediata, mas que se deve estar sob vigília e reavaliação constantes por parte do sociólogo para que não se caia no senso comum e na automação da prática, mas que seja construída de forma reflexiva e crítica de si mesma, sem deixar que o saber dos limites de um conhecimento impeça ele de produzir, refletir e escrever.